Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Bastos, vim trabalhar aqui com vocês mais uma aula sobre processo civil e o tema de hoje eu separei 4 acórdãos do SCJ, foram 3 acórdãos de recurso especial e um acórdão de habeas corpus, pode soar estranho para vocês, afinal de contas sou professor de processo civil e a aula vai ser de processo civil, mas eu queria tratar de um tema bem específico com os senhores, que é teoria dos precedentes. Muitos alunos me procuram, me mandam vários directs, me mandam e-mails nos grupos de estudos que eu coordeno e sempre me perguntam assim, conceito de precedente, quando que se aplica o precedente, como que se aplica um precedente. Então eu achei bacana trabalhar com esses 4 acórdãos que eu acho que dá para fazer um roteirinho bem bacana sobre como que você vai estudar essa matéria, tá ok? Não se preocupem porque eu tenho outras aulas sobre teoria dos precedentes, nas quais eu trabalho o conceito de precedente, os elementos dos precedentes, a forma de aplicação dos precedentes. Eu vou focar hoje expressamente nesses 4 acórdãos do STJ, ok? Bom, primeiro ponto, você vai ter que abrir lá no artigo 926 do Código de Processo Civil, porque aqui de cara a gente já encontra um problema de ordem conceitual. Não sei nem se é um problema de fato, pode até ter sido uma estratégia interessante do legislador. O Código de Processo Civil de 2015 não nos informa qual é o conceito, qual é a concepção de precedente. Quem trabalha com o conceito de precedente é a doutrina. E agora o SCJ, em alguns acórdãos, vem trabalhando a ideia do que vem a ser precedente. Pois bem, o que a gente precisa saber sobre isso? O que a doutrina, de uma forma geral, usa? Vamos lá. Se você passear pelo Código de Processo Civil e usando como fonte primária o artigo 926, você vai perceber que você vai encontrar os seguintes termos: precedente, súmula, jurisprudência, jurisprudência dominante e padrão decisório. Então são vários conceitos que podem aí nos confundir de certa maneira. Eu concordo com o professor Alexandre Câmara quando ele trabalha a seguinte forma. Ele diz o seguinte: padrão decisório é um gênero. O padrão decisório tem que ser considerado como um gênero, no qual eu posso incluir as seguintes espécies: enunciado de súmula, jurisprudência e precedente. Porque na visão do Câmara, e eu concordo com essa estrutura que ele nos apresenta, o padrão decisório ele vai ser encontrado tanto no precedente, quanto na jurisprudência, quanto na súmula. Mas qual é a diferença entre essas 3 espécies? E novamente eu tomo de assalto as lições do Câmara, e inclusive as uso tanto do meu livro quanto também nos artigos que eu já escrevi sobre o tema e na própria dissertação que eu, ora, escrevo no mestrado. Eu trabalho da seguinte forma: a diferença não é qualitativa, mas quantitativa. Vejamos, sendo proferido um precedente, que pode ser uma única decisão, é só você imaginar que até um determinado momento a jurisprudência se inclinava em um sentido, surge uma decisão diametralmente oposta à anterior, que vai ser considerado como um precedente. Depois a gente vai trabalhar quais são as qualidades para que eu possa afirmar que algo é um precedente, mas já admitindo que é um precedente. Foi proferido o precedente, eu tenho um precedente. A partir do momento que esse precedente for reiterado, for aplicado a casos futuros, até porque essa é uma das suas precípuas funções, e aí vale a pena depois você estudar o efeito temporal do precedente, mas vamos admitir aqui que ele foi usado só para casos futuros. Então esse precedente foi fixado, ele passou a ser seguido e aplicado a casos futuros, eu já posso começar a afirmar que há uma jurisprudência. Já há um conjunto de decisões naquele sentido. Então eu já afirmo, é uma jurisprudência. A partir do momento que essa jurisprudência se consolida, eu já posso falar em jurisprudência dominante. Se o tribunal entender assim, bom, essa jurisprudência já está tão consolidada
que nesse momento histórico e cultural não há como haver uma reversão desse quadro, então eu já posso criar um enunciado de súmula. Então perceba que a evolução ela não é qualitativa. Eu não posso afirmar de maneira leviana que a súmula ela tem mais valor que um precedente. Negativo, porque o precedente pode justamente gerar a revogação de uma súmula. A gente já assistiu a alguns julgados, tanto do Supremo quanto do STJ, determinando a revogação, a inaplicabilidade de súmulas. Então veja, o precedente pode revogar uma súmula. Da mesma forma, a súmula pode criar um precedente. Essa é uma discussão um pouco mais complexa. Mas perceba que não há uma hierarquia qualitativa entre elas. Portanto, é verdade que o precedente pode também revogar uma jurisprudência até então dominante. O que denota que não há uma hierarquia entre eles, eles estão no mesmo patamar. Por isso que o professor Câmara afirma, a diferença não é qualitativa, a diferença é quantitativa. E repito, o gênero é padrão decisório. As espécies são precedente, jurisprudência e enunciado de súmula. Tudo bem? Bom, uma outra questão que sempre suscita certos debates, ainda é objeto de controvérsia, principalmente na doutrina, é o artigo 927. Se você olhar lá o artigo 927, você vai perceber que o legislador usou a seguinte frase: os juízes ou tribunais observarão. Aí já veio a polêmica. Esse rol do artigo 927, ele traz precedentes com uma mera eficácia persuasiva, ou seja, servem meramente como uma orientação para julgados futuros? Ou a redação com o verbo no imperativo denota que todas essas hipóteses do 927 são hipóteses de precedentes com eficácia vinculante? Você vai encontrar autores que vão defender o seguinte: olha, o legislador usou o verbo observar. Significa dizer que ele tem que levar em consideração essas hipóteses. Não significa que ele deverá aplicar essas hipóteses de maneira obrigatória. Outros fazem uma leitura um pouco diferente, afirmando que, a rigor, esse artigo 927, ele traz um mandamento. Tanto é verdade, e aí reforço a ideia gramatical, tanto é verdade que o verbo foi redigido no imperativo. Senão eu poderia falar, podem observar, podem aplicar. Então alguns autores trabalham com essa ideia. Mas qual que prevalece? É que o 927, sim, traz hipóteses de precedentes com eficácia vinculante. A partir do momento que você afirma isso, outros autores objetarão afirmando: olha só quem pode trazer precedentes com eficácia vinculante é o legislador constituinte. Não pode o legislador infraconstitucional criar precedentes com eficácia vinculante. De certa maneira, em certa medida, há uma razão nessa premissa. Porque até então, os precedentes com eficácia vinculante estavam todos na Constituição. As ações de controle e súmula vinculante. Porém, o CPC, com as reformas e agora muito mais razão com o CPC de 2015, ao longo do tempo, veio criando precedentes com eficácia vinculante. Mas repara, quando se falava em repercussão geral das questões constitucionais, os recursos extraordinários repetitivos, se você olhar, está lá na Constituição. Veio com a malfadada reforma do Judiciário. Então, a questão ainda transita numa certa polêmica. Na minha humilde opinião, o rol é de hipóteses de precedentes com eficácia vinculante. Então, na minha opinião, todas as hipóteses que estão no 927 são precedentes com eficácia vinculante e não há que se falar em inconstitucionalidade, porque não há violação direta de qualquer mandamento constitucional em sentido contrário. Não há nenhum mandamento constitucional que afirme que só a Constituição pode criar precedentes com eficácia vinculante. Não há essa regra prevista na nossa Constituição, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material. E ainda bem, eu não estou sozinho. Essa é a tese que vem predominando em sede doutrinária. Tudo bem? Beleza. Bom, ultrapassado esse ponto,
alguns alunos, quando me procuram, perguntam assim, cara, Fabrício, tudo bem, eu já até captei um pouco a essência do que é um precedente, mas você poderia me trazer um conceito de precedente? Eu vou trazer um conceito simples de precedente. Precedente é toda e qualquer decisão, precedente é toda e qualquer decisão proferida no bojo de um processo judicial, cujo conteúdo e elementos, cujo conteúdo e também seus elementos, podem configurar orientação para a solução de casos futuros. Em certa medida, se vocês pegarem a obra do professor Ronaldo Kramer, do professor Fred Dier e também do Daniel Assunção, vocês vão encontrar um conceito bem semelhante ao que eu apresentei nesse momento. Tudo bem? Então, qual é o mote de um precedente? O que eu tenho que olhar para afirmar que aquilo que foi proferido é um precedente? Você vai ter que olhar para verificar se ele tem capacidade de gerar efeitos futuros. Que efeitos futuros? Servir como base, como orientação para a solução de casos futuros. Essa que é a ideia. É para isso que serve um precedente. Tudo bem, Fabrício, mas e aí? Que elementos são esses? Qual é o elemento primordial, galera? O elemento primordial é a ratio decidendi, também conhecida como holding. Ratio decidendi, também conhecida como holding. E aí vai depender se você usou o direito norte-americano ou se você usou o direito britânico, e alguns chamam de anglo-saxão. Aí vai depender de qual que você vai usar. De qualquer forma, numa tradução muito literal, você vai dizer fundamentação determinante ou motivos determinantes. Tudo bem? Então tem que ter uma fundamentação de tamanha relevância que você possa usá-la para o caso futuro. Olha, essa fundamentação nesse precedente, ela é tão rica, ela é tão robusta, que eu posso usar para solucionar caso concreto futuro. E aí eu vou traçar a minha opinião. Na minha opinião, manifestações mormente de mérito dos membros do Ministério Público podem servir como precedentes para o Ministério Público. Essa é a minha opinião. Há autores que afirmam o seguinte: não é toda e qualquer decisão que pode gerar um precedente. Tem que ser uma decisão de órgão colegiado superior. Tribunal de Justiça, TRT, TRF, STJ, Supremo. TST, obviamente, TSE também, óbvio. Então vejam, lembra o conceito que eu coloquei quando eu falei assim, toda e qualquer decisão judicial? Não é propriamente toda e qualquer decisão judicial. Tem que ser de um órgão colegiado superior. Por exemplo, eu não posso afirmar que a decisão lá do juízo da minha comarca, que é Casimiro de Abreu, que aquela decisão do juízo único da comarca de Casimiro de Abreu vá vincular os órgãos jurisdicionais daquela região, porque eles estão no mesmo patamar. Então tem que ser de um órgão superior. Ficou clara a ideia? Beleza. E aí eu já destaco dois precedentes. Primeiro, habeas corpus 370-687 de São Paulo. Habeas corpus 370-687 de São Paulo. Foi decidido pela primeira turma do STJ. Diz assim, em outras palavras, que o acórdão proferido pelo Pleno do Supremo tem eficácia vinculante. No caso concreto, se discutia se o STJ tinha que seguir o que restou definido pelo Supremo. E aí, os ministros decidiram o seguinte, olha só, 927, inciso 5 do CPC, purinho, em sua mais pura essência. Se o acórdão foi do Pleno do Supremo, ele vai ter eficácia vinculante. Mas vejam, desde que tenha as características de precedente. Segundo julgado, que eu separei para vocês, a petição no agravo em sede de RESP, então petição, PET no, PET, se você vai esquecer, você vai lembrar dele, PET no
RESP 957-821, Mato Grosso do Sul. Decisão da Corte Especial do STJ, que disse que o acórdão da própria Corte Especial tem eficácia vinculante interna, ou seja, para todos os demais órgãos do STJ, e eficácia externa. Então vejam só que detalhe interessante, que é uma coisa que eu bato na tecla com todos os meus alunos. Todos aqueles que me procuram falam o seguinte: para de afirmar que uma decisão de turma do STJ já é jurisprudência, já é precedente vinculante. Cuidado, cara, 927 novamente, inciso 5 do CPC, é claro, tem que ser acórdão do colegiado pleno, ou da Corte Especial, no caso do STJ. Então, se a terceira turma do STJ proferir uma decisão, o certo é você afirmar que há um precedente no STJ neste sentido. Não é tecnicamente correto você afirmar, olha, existe uma jurisprudência do STJ, ou o STJ já decidiu assim. Não, você vai ter que informar qual é o órgão fracionário. Eu sempre brinco isso em sala de aula. Nas aulas que eu ainda ministro presencialmente, sempre falo, olha só, e também não adianta você chegar para mim e falar assim, professor, mas o STJ não entende assim? Eu sempre falo o seguinte, cara, o que o STJ entende, você não está me dizendo nada. Só está me mostrando que você foi alfabetizado. Eu quero saber o seguinte, por que o STJ entende daquela forma? E por que naquele caso ele decidiu daquela forma? É isso que é importante quando vocês vão estudar os informativos, quando vocês vão ler as decisões. Cara, de nada adianta você saber, o Supremo decidiu isso, o Supremo decidiu aquilo, o STJ na mesma senda. Não interessa, cara. Porque se cair na prova, principalmente numa prova discursiva ou numa prova oral, o examinador vai te perguntar, tá, por quê? E aí, justifica a sua resposta. Você vai dizer o que? Porque o STJ decidiu assim? Daí não está me dizendo nada. Por que ele decidiu naquele caso? E qual é o fundamento determinante? Isso que é imprescindível. É essa maturidade que eu quero que vocês comecem a desenvolver. Obviamente que eu não estou dizendo que vocês não tenham, não é isso. Não recebo isso como ofensa, nem como uma advertência ou admoestação, nada disso. É só um toque. É só um toque para facilitar o estudo de vocês. Tá ok? Então já matei 2 dos 4 precedentes que eu queria trabalhar com os senhores. Bom, seguindo a linha do que eu falei, lembra que eu falei assim, cara, não adianta você olhar o dispositivo que restou decidido. Não adianta você olhar. Você tem que saber por que foi decidido daquela forma. E além do porquê, qual é o principal fundamento? Qual é o motivo determinante que gerou aquele resultado? E aí eu destaco para vocês o RESP 14.41.457. 14.41.457, Rio Grande do Sul. Foi decisão da segunda turma do STJ. E aqui você vai ter que ficar muito atento quando você pegar esse precedente. Porque ele tá lá, tem 2 frases no meio dessa ementa aí, para que você possa verificar. E para com esse negócio de ementismo, tá? Esse fetiche que o pessoal tem por ementas. Você tem que buscar a ratio decidente, o fundamento determinante. Bom, nesse precedente que eu indiquei para vocês, tá claro, o SJ diz assim, ó, é a ratio decidente do precedente que gera eficácia vinculante. Então para de dizer, o SJ entende assim, por isso que eu vou responder assim. Porque isso não é a ratio decidente, isso é o dispositivo. Olha, deu provimento, negou provimento, olha, o STJ entende que cabe isso. O STJ entende que não cabe aquilo. E isso está no dispositivo, galera. Você tem que olhar o fundamento determinante. Ok? Vejam como que isso é importante. Aí vem o 4º e último precedente para a gente encerrar o nosso encontro. RESP 16.55.722. RESP 16.55.722 do aprazível Estado de Santa Catarina. Terceira turma. Aqui é uma questão muito boa para cair para os senhores. Façam referência ao 489, parágrafo 1º, inciso 6. 489, parágrafo 1º,
inciso 6, vocês vão combinar com o 966, inciso 5, e parágrafos 5º e 6º. Então, 966, inciso 5, e parágrafos 5º e 6º, e vocês vão combinar também com 1037, parágrafo 9º. 1037, parágrafo 9º, todos do CPC. Por quê? A questão que chegou à STJ foi a seguinte: um determinado acórdão do Tribunal de Origem tinha uma decisão diversa da orientação já fixada pelo STJ. Já fixada lá pelo STJ. Só que essa decisão transitou em julgado. Esse acórdão transitou em julgado. Repito, com uma decisão que não seguiu o que o STJ determinou. Pois bem, o que a parte prejudicada fez? Ajuizou uma ação rescisória com base no 966, inciso 5, afirmando que aquele acórdão do STJ, aquele precedente do STJ, tinha que ter sido observado pelo Tribunal de Origem. Bom, chegou no STJ a discussão, mas vejam, chegou em sede já de ação rescisória. A questão então chegou até o STJ e o STJ decidiu o seguinte: cabe ação rescisória sim, quando houver esse conflito entre acórdão rescindendo do Tribunal Inferior e precedente do STJ. Então eu posso usar esses dois acórdãos como parâmetros para verificar se houve ou não aplicação de um precedente do STJ. Tudo bem? Bom, qual foi o fundamento do STJ? O Tribunal de Origem não aplicou a ratio decidendi e não se manifestou sobre ela quando do proferimento do acórdão. Ou seja, não seguiu a teoria dos precedentes. Que se existe um precedente do STJ, o Tribunal de Origem, ele tem que se manifestar. Nem que seja para dizer, olha, não se aplica ao caso concreto, mas tem que se manifestar. E aí eu destaco para vocês o distinguishing. O distinguishing, que nada mais é do que a alegação da distinção no caso concreto. Que é justamente o requisito que está previsto no 966, parágrafo 5º do CPC. Que está previsto como dever jurídico de motivação lá no 489, parágrafo 1º, inciso 6. Que também pode ser utilizado na forma do 1037, parágrafo 9º, que é a chamada petição de distinguishing. Ou seja, você, a parte, vai peticionar informando, olha, existe esse precedente do STJ, mas ele deve ou não ser aplicado ao meu caso concreto, analisando todos os elementos do precedente. Seja para aplicar, então eu não vou usar a distinção, eu vou aplicar o precedente, ou vou afastar o precedente naquele caso concreto, porque o caso concreto ele tem tamanha distinção, tamanha peculiaridade, que não pode ser aplicado o precedente naquele caso. Tudo bem, senhores? Espero ter ajudado vocês com eventuais dúvidas que vocês tinham antes desse nosso encontro. Continuo à disposição de vocês para o que vocês precisarem, desde que não seja dinheiro. Podem me procurar nas redes sociais, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Tá ok? Então, ó, bons estudos a todos, grande beijo e obrigado aí pela audiência e pela paciência.